E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. É o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, itens 1 e 2, na página 25. Eu não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instrução dos Espíritos, a Era Nova. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dai-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. É uma invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farei imagens talhadas, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejeis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras leis são leis estabelecidas por Moisés, obrigando a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origens divinas, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Para o esclarecimento da leitura, passo a palavra aos amigos Eurípides Farley e William. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta noite. Boa noite, William.
Vamos conduzir o estudo desta noite falando aí sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não Vim Destruir a Lei. Hoje nós vamos falar das 3 revelações, vamos falar de Moisés. Então a primeira revelação, que é considerada a revelação mosaica, que é a revelação de Moisés, vamos aqui trazendo um pouco ao entendimento sobre esta revelação de Moisés. Como diz Emmanuel, que a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. Depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia, vulgarizando, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, estabelecendo o decálogo sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião e do direito, conquanto as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único. Portanto, Moisés, assim, trouxe para nós, podemos colocar assim, não, ele, o decálogo, que é os 10 mandamentos, como foi lido aqui pelo cerimonial, falando nesta sequência, por exemplo, no quinto mandamento, não matarás, ou seja, não matareis. Então, Moisés veio trazendo todo esse entendimento para nós, que é atual até hoje, né, William? Tem tudo a ver com o momento de hoje também. Eu só, Moisés, quanto tempo já tem que os 10 mandamentos foram trazidos assim para nós, à luz da verdade, por Moisés. E até hoje nós ainda continuamos sem compreender a essência que isso nos traz, que isso nos determina, se a gente for ler um a um, passo a passo, estudando um a um, nós vamos assim, analisando as questões que acontecem hoje na atualidade, nós vamos nos percebendo, né, William, numa condição muito ainda a aprender, a compreender e a melhorar. Dentro da proposta que Jesus já veio mais adiante, depois vamos falar sobre isso, quando chegar no item com Jesus aqui. Então a vida e a missão de Moisés, longe de serem fáceis, ao contrário, cheia de atribulações, traições, desconfianças. Por muitas e muitas vezes, o povo israelita demonstrou não ter confiança no poder salvador do Senhor Supremo. Então, por isso, naquela época, Moisés teve que impor certas questões, conforme foi lido aqui sobre a lei dos homens, transformando isso como se fosse uma lei divina, para que o povo temesse um Deus punitivo e, desta forma, se controlassem mais. Vamos colocar assim, imagina se hoje, desta forma, né, William, se fosse ainda nesse tom de conversa punitiva, de tudo que a gente fizer, Deus vai nos punir, nós teríamos um controle maior nesse sentido. Mas como deixou hoje, nós vamos colocar aqui o livre-arbítrio, a livre escolha, a pessoa acha que pode fazer tudo, né? E não entende que livre-arbítrio também é responsabilidade, que mesmo assim, ela escolhendo e fazendo da forma como ela quiser, ela terá as consequências sobre isso, e de querendo ou não, nós estaremos assim inseridos nesses 10 mandamentos, buscando o entendimento com tudo isso. Então Moisés foi chamado por Deus não apenas para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Na verdade, muito mais igualmente para tornar conhecida, vamos dizer assim, a vontade de Deus, ou seja, a vontade de nosso Pai, a mensagem do Evangelho, a primeira revelação a todos nós, que foi os 10 mandamentos, nos mostrando que temos que seguir, vamos dizer assim, ao Pai, ou seja, sermos conduzidos através deste mandamento, entendendo que para que nós avancemos, nós temos deveres, temos obrigações e temos que nos colocar assim, né, controlar, ter o equilíbrio das coisas, né? William, boa noite mais uma vez. Vamos conduzindo assim o estudo. Daqui a pouco, lembrando, quem quiser fazer perguntas, basta levantar a mão, que os nossos amigos aí
levarão papel e caneta. Boa noite a todos mais uma vez. Façam perguntas, viu? Porque a gente está aqui estudando em conjunto, nós não sabemos tudo, estudamos um pouco mais, já buscamos esse tema em outras passagens, mas perguntem para a gente exercitar esse aprendizado coletivo, é interessante. Boa noite aos internautas, e é uma satisfação estar aqui com vocês, porque estudar é sempre bom. Estudar, na verdade, é rememorar até as coisas que a gente acha que sabe. Nem sempre a gente sabe tudo, né? Imagine que as dificuldades de comunicação que a gente tinha antigamente, hoje também a gente tem, mas no passado tinha muito mais. Moisés viveu há cerca de 1.500 anos, 15 séculos antes de Cristo. Cristo, 2 séculos e quase mais um século, né? 20 séculos antes da gente. Então, é muito tempo remoto. Então, há alguma literatura que nos dá conta que, na verdade, os mandamentos eram 131. Não sei se vocês tinham conhecimento, mas 131 mandamentos. E depois de uma série de discussões, para chegarmos a um consenso, chegou-se ao número de 10. Inicialmente de 12, depois de 10. E estão consubstanciados com uma escola de vida, né? Como um roteiro de comportamento, que nem sempre a gente consegue seguir, o tempo todo, não é verdade? A gente, na nossa vida, é muito convidado a fazer coisas que não estão nos mandamentos, é convidado a fazer coisas que a gente nem gostaria de fazer, mas a gente acaba, por influência, seja de televisão, por uma falta de orientação pessoal, a gente acaba cometendo coisas das quais a gente se arrepende, né? Na verdade, os próprios 10 mandamentos, hoje que a gente vive num momento de internet, num momento, vamos dizer assim, de comunicação mais direta, né? Talvez a gente entendesse que a gente podia colocá-los de forma um pouco mais moderna, né? E que servisse para todo mundo. Por exemplo, os meios de comunicação, tendo em vista essa questão aqui, não cometerás adultério, os meios de comunicação talvez tivessem que ser, não sei se reprimidos ou proibidos, de ter tanta sexualidade indiscriminada como tem nas televisões. As pessoas acabam ficando tentadas, né? Talvez isso seja até proposital, através da espiritualidade, para nos testar mesmo, mas a gente acaba sendo muito assediado pela televisão, né? E outros meios de comunicação também. Então, isso precisava de uma modernização. Entre os 10 mandamentos, fala-se também de guardar o sábado. Nós sabemos que Jesus curava aos sábados, né? Para ele era o trabalho para o qual ele veio ao planeta, a essa dimensão. Então, quando ele era alertado, falando assim, mas mestre, você vai curar aos sábados? Ele falou assim, mas para mim, esse trabalho é digno de fazer a qualquer momento e a qualquer hora. Então, Jesus só não estava trabalhando, né, no ofício curador dele, quando ele estava dormindo em orações. O tempo todo ele estava cuidando das pessoas. Então, tem algumas questões nos 10 mandamentos que a gente precisava aperfeiçoar no sentido de ficar até mais enfáticos, ficarem mais nítidos, né? Ficarem mais claros para todos nós, né? E isso talvez ajudasse mais ainda, porque a gente nem sempre consegue atender a esses ditames que são tão santos, né? Segundo as Escrituras, ditados por Deus ao iluminado da época, que era Moisés. Como o nosso amigo falou, Eurípides, as pessoas vingavam por pouca coisa. Eu tomava uma laranja, por exemplo, do Mário, porque eu estava com fome, depois ele me socava. Na época, um pouco antes de Moisés, era assim. Se a gente pegar as Escrituras, tem um capítulo inicial lá, chama de Deuteronômio. Já viram falar? Pois é, Deuteronômio nos dá conta que quem duvidasse das palavras sagradas teria as suas
as suas glebas totalmente queimadas, e isso era realizado, né? Mas quem era esse senhor? Não se conhecia, ele não estava encarnado ainda, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa duvidou, tem uma outra crença, acreditou num outro totem diferente daquele do chefe da tribo, a tribo toda era dizimada, isso em nome de Deus. Então, muita coisa era cometida, muita atrocidade mesmo era cometida, sem uma noção do que era certo, correto e bom. Por isso que os 10 mandamentos surgiram, para colocar um limite. Olha, isso aqui Deus falou que não pode matar, né? Nós não podemos desejar a mulher do próximo, nem em pensamento, porque se a gente fizer isso, nós nos sobrevivemos de pensamentos, palavras e ações. Se eu começar no pensamento, né, e a sociedade da época era muito machista, né? Dizem que até hoje hoje eu não concordo muito não, mas ainda é um pouco mesmo. Mas então aqui não falou, não pode desejar o marido do próximo, falou a esposa ou a mulher do próximo, né? Mas esse mandamento, que é outra coisa que precisa ser aperfeiçoada, você não pode, a gente não deve desejar quem está acompanhada, seja até que não seja casada ou casado, com outra pessoa. Então, faz parte até de uma educação espiritual. É como se você fosse, com a sua ação, com o seu assédio, retirar a outra pessoa do caminho reto, do caminho que a outra pessoa escolheu. E se existem tantas alternativas da gente se colocar junto com outras pessoas, podemos escolher alguém que não esteja com nenhum pretendente, ou que não esteja já ligado a uma pessoa, né? Então, os 10 mandamentos, na verdade, são muito óbvios, e mesmo assim, eventualmente, nós não cumprimos. Mas são óbvios, são importantes, eu diria até mais do que importantes, são fundamentais. Mas a gente precisa visitar o óbvio, de vez em quando, ler e reler coisa que a gente acha que sabe. Nem sempre a gente sabe mesmo, por isso que a gente relê, olha, será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu estou praticando isso mesmo? E aí vem aquela história de Mateus 7,12. Se fizessem isso que eu estou fazendo, se fizessem comigo, o que eu ia achar? Como que eu ia sentir? Né? Então, a gente precisa revisitar os 10 mandamentos, né? E talvez até aperfeiçoá-los, no sentido deles ficarem ainda mais fortes na nossa mente, no nosso coração, porque para servir de anteparo para esses convites todos que os marketings, que as mídias, que as televisões todas nos fazem, né? E que às vezes a gente embarca por uma questão de modismo, por uma questão de pouca orientação. Às vezes, não sei se vocês sentem assim, mas muitas vezes nós não temos alguém para perguntar alguma coisa. Por isso que eu dou maior valor ao acolhimento fraterno aqui da casa, porque muitas pessoas vêm aqui para conversar, para desabafar, e tem total valor. E os acolhedores da casa fazem isso de uma maneira muito discreta, tranquila, são preparados para isso. Então, é necessário que a gente compenetre nessa questão, buscar orientação quando a gente não tem alguém perto, né? Às vezes, outro dia uma colega falou, uma moça que estava assistindo, falou assim, eu prefiro morar, pelo menos nesse momento da minha vida, prefiro morar sozinho, né, sozinha, e é o momento de vida dela. Depois, num outro momento, pode ser que ela vai se ligar a alguém, ou volte a morar com o pai, com a mãe, enfim, não importa. Mas, quando a gente não tem alguém para conversar, para pedir uma orientação, a gente pode buscar, por exemplo, uma casa espírita séria, né? E quando eu falo casa espírita séria, é porque a gente tem outros segmentos espíritas que não são cristãos. E não cabe a gente falar que aconselha ou desaconselha, não. Mas as casas espíritas cristãs, como Jesus de Nazaré, dão orientação e uma série de coisas, tudo sem custo algum, e de forma muito prazerosa, em forma de entrega para a pessoa. O tempo que todas as pessoas se dedicam aqui, tenho certeza, falando pelos voluntários, são momentos de satisfação para eles, porque eles sentem que eles estão sendo úteis de alguma forma.
Mas voltando aqui a Moisés, Moisés viveu cerca de 120 anos. Como eu falei, a comunicação e os registros da época eram muito escassos e não eram tão assim, vamos dizer, confiáveis. Mas em todas as literaturas dá a ideia que ele viveu entre 115 e 120 anos. Nós acreditamos, né? Porque era um outro estilo de vida, né? Não tinha enlatado, né? Não tinha tanta doença. As pessoas falam assim, não tinha água tratada, mas não tinha tanto poço poluído, né? Não tinha tantas coisas desmatadas. A vida era bem mais natural. Então, muitas pessoas chegavam a idades maiores. Dizem que Noé chegou a 150 anos. Já li também que chegou a 180. Mas eu penso que 120 para Moisés é bem possível, né? E eu vejo que uma série de profetas da antiguidade, pelos livros que a gente teve acesso, viveram muitos anos, né? E significa que, além da iluminação que tiveram experiência de vida também, né? Moisés mesmo foi chefe de tribo, e ele também foi um grande armador da época, que significava a pessoa que conduzia, não era bem soldados, tem um outro termo que eu não estou me lembrando agora. E ele sempre tinha uma ideia de fazer orientação antes de buscar algum larápio que tinha roubado a tribo. Fazia orientação, e acontecia com Moisés que a pessoa que eles buscavam aparecia antes de buscá-lo, ou seja, não precisava agir com violência. Quer dizer, Moisés já era uma pessoa iluminada no seu caminhar inteiro de vida, né? Não foi só porque recebeu os 10 mandamentos de uma orientação divina. Na época, foi uma psicografia. Se a gente pudesse fazer uma comparação, né, Eurípides, com o que a gente vê hoje nas casas espíritas, sérias, foi uma psicografia santificada, né? Indescritivelmente diferenciada das que a gente vê hoje. Então, foi uma contribuição muito grande para a humanidade. Algumas coisas marcaram muito a humanidade, porque, por exemplo, diminuiu-se muito a mortalidade, a invenção do sabão, por exemplo, a invenção da penicilina e outras coisas. Mas o ponto antigo, né, são 3 pontos que o Evangelho nos diz, mas o ponto antigo que mais marcou a humanidade talvez tenha sido a prolação dos 10 mandamentos, a propalação dos 10 mandamentos, porque deu um limite para a violência, que a gente vê hoje ainda, infelizmente, né? Mas vê muito menos. Num espaço de tempo assim de 200, 300 anos, teria muito mais violência que tem hoje. Imagine há 15 séculos antes de Cristo, né? 1.500 anos antes de Cristo. Então, são 35 séculos atrás. Isso é muito mais ainda. Não tinha controle de nada, não tinha um aspecto, vamos dizer assim, de governança. Então, cada um agia por si, da maneira que melhor lhe aprovia. Não tinha escolas, as escolas eram muito restritas. A humanidade estava começando ainda. Então, que bom que a gente hoje, apesar da gente ter carência de uma série de coisas, né, Eurípides? Mas já avançamos um monte de outras, né? Precisamos avançar muito nas informações de Moisés, porque os 10 mandamentos são quase que um ponto de partida. E a gente fala que é o básico. Se a gente fizer o básico, é o primeiro passo. Então, para a gente caminhar a partir do básico, já é mais fácil, já é mais tranquilo, e já a gente se fortalece com a base. Fortalecendo com o alicerce, a construção é a vida inteira. Vamos aprendendo sempre, não é isso mesmo, Eurípides? Com certeza. E para a gente até avaliar os nossos dias de hoje, né, Will, igual você colocou, dentro desses 10 mandamentos, só para aprofundar um pouco mais com relação a esse momento assim que, quando Moisés recebeu no Monte Sinai
mensagem diretamente, vamos colocar assim, que para muitos foi direta de Deus, né? Não é ele? Mas nós vamos entender que Moisés, na verdade, era um médium, um grande médium, com muitas qualidades, e assim, através dessa sua mediunidade, ele recebeu assim os 10 mandamentos da forma como foi, trazendo para nós assim o entendimento e essa verdade que foi a primeira revelação de Deus para todos nós. Então, na antiguidade falava-se muito da lei, que a lei no Antigo Testamento recebe assim diversas denominações. Dizemos que é ensinamento, que é testemunho, que é um preceito, mandamento, que é uma decisão ou um juízo, um julgamento, a palavra, muitos diziam a palavra de Deus, vontade, caminho de Deus, o termo hebraico Torá, que significa lei, por exemplo, tem um sentido amplo e significa ensinamento dado por Deus aos homens para regular a sua conduta, ou seja, os 10 mandamentos, né, o decálogo que Moisés recebeu no Monte Sinai, através da sua mediunidade, foi na verdade um ato assim que nós podemos colocar para regular a nossa conduta. Imagina isso naquele tempo que foi trago esses 10 mandamentos, que até hoje, ao lendo um por um, a gente foi estudando um por um, nós vamos analisando assim que, querendo ou não, em algum momento nós assim desviamos o nosso, vamos dizer até assim, o nosso olhar dessa compreensão. Então, para a gente ir entendendo, por exemplo, no primeiro mandamento, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, ou seja, outros deuses, só há um Deus. Moisés foi o primeiro assim, né, a receber diretamente a informação que só havia um Deus, porque naquela época existia o Deus Sol, o Deus da chuva, o Deus do tempo, e tudo se acreditava em vários deuses. Então veio Moisés mostrando que não, que só havia um Deus, nós tínhamos que dar ênfase somente a um Deus. Então, quando fala assim, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra, não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Ou seja, não precisava a gente ficar imaginando que existe o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da água, o Deus da natureza e nada disso. Há um Deus só, um Pai Supremo, que, conforme através desses mandamentos que Moisés veio trazer, nos esclarecendo a sua condição de pai, para que todos nós ali tivéssemos uma postura de filhos mais compreensivos e mais, vamos dizer assim, tolerantes, né, William? Para a gente caminhar melhor. Então, com essa revelação de Moisés, que muitos dizem que ele ouvia diretamente de Deus, que na verdade, através da sua mediunidade, se a gente estudar um a um esses mandamentos, por exemplo, no segundo mandamento, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, em situações, nós mesmos, nós às vezes esquecemos, né, de Deus, realmente do Pai, e usamos o nome dele em vão, né? Outra situação, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, igual o William colocou, ou seja, lembrai-vos de ter um dia específico para adorar ao Senhor, ou seja, para buscar refletir, buscar estudar, buscar compreender. Hoje nós podemos entender que isso, na verdade, esse dia é um momento íntimo de todos nós. Não existe um dia específico, não é o domingo, não é o sábado, não é a segunda-feira, nada disso. É o momento íntimo de cada um de entrar para o seu quarto íntimo, conforme Jesus hoje já nos mostra, refletir sobre suas ações, seus atos e começar a analisar dentro desses próprios 10 mandamentos o que nós estamos fazendo de equívoco, ou seja, de errado. Né? O que a gente está tentando aí burlar dentro da lei de Deus, dentro dos 10 mandamentos, por exemplo. Outro mandamento, o quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quantos de nós ainda não entendemos essa mensagem, honrar a vosso pai e a vossa mãe? Honrar, mas de que forma?
Com qual sentido? Né? Respeitar. Só da gente já entender que o pai e a mãe, nós temos que, conforme Emmanuel coloca, não ele, tem que ajoelhar a todo momento para agradecer. Só deles já ter dado a oportunidade nossa de estarmos aqui encarnados, buscando através desse momento evolutivo, caminhar e prosseguir, conquistando as virtudes que nós temos que buscar, já é um grande feito para a gente lembrar deles com honradez de fato. Outra importante é a gente lembrar também que nós ainda somos muito ingratos, não só com os pais, mas com o próximo e até mesmo conosco mesmo. Então são os mandamentos de Deus, ou seja, códigos de conduta para nos alertar a todo momento que nós temos que ter um olhar mais profundo para tudo isso e buscar mesmo estudar melhor todas essas questões. Nós vamos lembrar de Santo Agostinho, quando ele nos diz, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos alertando sobre o autocontrole, o autoconhecimento, o autoequilíbrio, a busca de conhecimento e a introspecção mais profunda do nosso ser, ou seja, fazer aquilo que Jesus já nos pedia, entrar para o seu quarto íntimo, analisar de fato as suas ações, suas atitudes e buscar um caminho mais ameno, mais tranquilo, mais sereno, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, não ele. Dentro assim dessas questões também, no quinto mandamento fala assim, não mateis. Hoje o ser humano não tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Até mesmo em relação ao aborto, por exemplo, que nós sabemos que no aborto há um outro ser, que não faz parte daquela mãe, nem daquele pai, que às vezes por questões do cotidiano, não terem tido o antes de preservar, ou seja, de ter o controle e saber utilizar os métodos que existem, os preservativos, os anticoncepcionais, geram aquele filho e acham que aquele filho pode ser tirado da vida de qualquer forma. Então, por isso, analisar que não temos o direito de fazer ato contra a vida de ninguém, nem contra a nossa própria. Aliás, não somos donos nem do nosso próprio corpo, nem esse corpo nos pertence, não é? Nós não temos o direito de querer acabar com ele porque ele não nos pertence. É um empréstimo, vamos colocar dessa forma, que Deus nos concede para esse nosso momento aqui encarnado, caminhar e prosseguir, vencendo as dificuldades, porque é aqui na carne que nós vamos conquistando as virtudes, não é? É verdade. Sobre esse quinto mandamento, que a gente, o Eurípides até comentou sobre o aborto. Tem algumas previsões legais em que, quando há risco para a própria mãe, e isso caracterizado, às vezes, por uma junta médica, a própria igreja, Igreja Católica os segmentos cristãos conseguem entender que aí também não precisa sacrificar a mãe e o filho por causa de uma questão que está ligada ao filho. Então, é um dos raros casos do aborto legal. Mas a gente pensa nisso, existem comunidades indígenas que, se não nascer menino, a menina índia, ela é sacrificada. Sabiam disso? Até hoje, no Brasil, inclusive. Então, temos até a nossa representante do governo, parece que é Damares, o nome da ministra, que está lutando contra isso, tentando conscientizar as aldeias indígenas, né, de não praticar isso. Mas isso existe. E não está sendo seguido os 10 mandamentos também, né? Não é nem chega a ser um aborto, não, é um assassinato mesmo, porque a criança nasce, não se faz nada de ultrassom, não se sabe o sexo na maior parte das aldeias indígenas, e quando detectam que é uma criança menina, infelizmente ela é sacrificada. É uma coisa que nos choca demais. Eu sei que muita gente aqui talvez nem soubesse disso, mas é uma realidade. A gente também tem que lutar contra isso,
buscando conscientizar, porque os 10 mandamentos são exatamente uma busca de modificar os costumes da época. Nesse sentido, tem uma pergunta aqui que chegou agora, tem 2 perguntas. Uma delas é essa aqui: o que é a lei mosaica? Antes de Moisés receber todos os mandamentos, que foram consubstanciados em 10 itens, o que vigorava era a lei chamada Lei de Talião, ou se você me xinga, eu te xingo, se você me empurra, eu te empurro. É como se falasse assim: o direito é o seguinte, tudo que você fizer comigo, eu também tenho o direito de fazer com você. Se você fizer mal, que eu acho que é mal, alguém da minha família, eu também vou fazer mal a alguém da sua família. Então, era chamada Lei de Talião. Entre os vários costumes ruins, esse era um deles. A partir da lei mosaica, ou seja, a lei mosaica são os 10 mandamentos, aí é a pergunta que respondendo a pergunta, passou-se a modificação desses costumes, de qualquer um estar com qualquer um. Deixei de saber se o cara é casado, se a mulher é casada, se isso é, né? Não gostei muito do jeito como meu pai me falou, eu não vou respeitá-lo, né? Essas práticas da época foram se modificando. A gente não pode dizer que se modificaram 100%, porque até hoje a gente vê filhos desrespeitando pai e mãe, infelizmente, né? E várias outras práticas ainda da época, olha, de 35 séculos atrás, ou seja, 1500 anos antes de Cristo. Muita gente ainda está cometendo aqui, né? A gente não tem que ficar se culpando, não, eu sempre falo isso aqui, mas que a gente pode se observar um pouco mais, pode. Se aquilo que a gente falou que ia cumprir, se não está cumprindo, eu pelo menos vou dar uma satisfação, falo assim: olha, eu combinei com você determinadas questões, mas não tem tido condição ainda. Se me veio um pensamento ruim a respeito de uma pessoa, ou algo que é indevido, eu faço uma oração para tirar isso da cabeça. E a gente vai caminhando nesse sentido, porque aí a gente vai estar com a lei. Hoje já não é a lei mosaica mais, já tem algumas coisas após a lei mosaica, né? Aperfeiçoamentos. Aí a gente vai falar da vinda de Jesus em próximos tópicos, e depois nós vamos falar do Espiritismo, né? A codificação feita por Leoni Denis, Allan Kardec. E então muitas coisas vão melhorando. Só que a gente tem que ter noção que a gente precisa acelerar essa melhoria. Veja, Jesus fala de fraternidade para nós há 2019 anos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de praticar uma caridade, né? Às vezes a caridade você não precisa praticá-la todos os dias, às vezes você não tem tempo, não tem, às vezes até o tino para praticar a caridade, mas você pode praticar caridade 2 horas, 2 vezes por semana, já é muito bom, né? Tinha uma prática de meus filhos, aqui em Divinópolis, a gente percorria alguns asilos, e a gente ajudava alguns velhinhos e tudo mais. Engraçado que isso ficou assim, grudado na mente deles até hoje. Eles praticam, não moram aqui, mas moram em Belo Horizonte, mas praticam essas coisas até hoje. Então a busca deles é de sempre ajudar. Então, se a gente passar através do exemplo para outras pessoas, principalmente para familiares, a probabilidade de muitos assimilarem isso e praticarem é muito grande, né, Eurípides? E a gente pode praticar alguma coisa, mesmo que seja pouco. 2 horas por semana não é muito, mas também não é tão pouco assim. Se eu dispuser só de 2 horas, paciência, né? Mas praticar. A gente tem que sair da ideia de fazer e fazer efetivamente. Quero comentar um dos mandamentos que fala assim, quando Eurípides falou de guardar o sábado, não se tinha prática de oração na época de Moisés. Ninguém se preocupava em rezar. Era só trabalho de alguma forma, trabalhos muito rudimentares, muito rudes. Então, o fato de parar qualquer tipo de trabalho era exatamente como Eurípides falou, para a pessoa poder ter uma relação com o lado espiritual. Hoje nós não precisamos só do sábado, não. Tem que ser diário, e mais de uma vez por dia, ou seja,
oração hoje, para todos nós, que vivemos num mundo movimentado, atribulado, num mundo cheio de problemas que a gente vê, desde o trânsito até a corrupção, muitos problemas, a gente precisa ter a oração como alimento. Sem esse alimento, é difícil até viver. Eu acho difícil a pessoa viver sem oração. Ou seja, uma interlocução direta com o nosso Criador, com Jesus, ou com o seu anjo protetor que seja, né? Elevar nosso pensamento, tirar alguns momentos, pode ser de 10 minutos cada um desses momentos, mas fazer isso de uma maneira sincera, de uma maneira absolutamente espontânea, e estar com o nosso Criador em forma de entrega. Olha, estou entregando meus pensamentos, né? Estou entregando a minha vida, embora eu tenha as minhas ações também, mas conto com a sua proteção. Esses momentos são muito importantes. Isso demonstra fé. E fé é a certeza que Deus está conosco. Então, a fé está toda impregnada nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são ditames, né, para modificar os costumes da época que precisavam ser modificados. As pessoas estavam sendo dizimadas umas pelas outras, né? Precisavam ser modificados. Muita coisa não se modificou ainda, mas houve um ponto de interseção, teve um ponto de interrupção. A partir dali, as pessoas começaram a pensar, olha, se realmente existe um Deus, é isso que Ele quer que a gente faça. E isso está aí para a gente até hoje, né? É interessante que nós cultuamos muito a beleza. Cultuamos a beleza sob diversas formas. E cultuamos a beleza sob o aspecto, assim, inclusive, do que falam para a gente que é belo. Às vezes a gente mesmo não sabe ou não acha tão belo, mas falam para a gente que é belo, que é na moda, a gente cultua. Os artistas plásticos existiam há muitos séculos, né? Inclusive na época de Moisés. E antes da época de Moisés já existiam muitas pessoas com o dom de esculpirem ídolos, ou esculpirem bonecos. Os bonecos mais bonitos, como a pessoa não sabia o que era Deus, falou assim, não, mas isso está tão bonito, está tão bom de apreciar, que isso para mim é como se fosse um Deus. Foi daí que surgiram os pequenos totens que as pessoas adoravam. E isso que falou aqui também, no primeiro mandamento. Ou seja, não vamos ficar adorando objetos entalhados. Nós temos que adorar o bem, a caridade, o amor ao próximo. Mas surgiu daí, porque como o ser humano, não de hoje, de muito tempo, adorar o belo para ele é algo assim importante, para todos nós, né? Até hoje é. Então surgiu de adorar ídolos pela sua beleza e pela forma perfeita com que são construídos. Vocês podem ver que todos os ídolos que eram adorados na antiguidade, a esfinge, né? E tantas outras coisas que os povos antigos adoravam, eram perfeitamente esculpidos ou desenhados. Tá certo? Eurípides, alguma pergunta para você responder? Tem uma aqui. Teve uma pergunta aqui, ela foge um pouco do nosso tema, mas como a gente, ele tem o costume de tentar responder aqui as perguntas que chegam para a gente poder ajudar, porque muitas das vezes a gente sabe, pessoas saem dos seus lares, dos seus trabalhos e vêm a casa buscando realmente o auxílio, o consolo, o amparo, e esta é a proposta que a doutrina espírita nos traz, né? Do Consolador prometido, conforme é nos colocado por Jesus, de justamente tentar aqui nos esclarecer, nos mostrar um caminho mais seguro a seguir. Então a pessoa pergunta se a bipolaridade tem relação com o espiritismo. E ela diz assim que ela tem 27 anos e há 13 anos fui intensamente prejudicada ouvindo vozes e diversos pensamentos. Após minha terceira vez no centro, comecei a ter um pouco de paz e amor. Bom, para a gente entender um pouco a respeito desta bipolaridade, que é o transtorno bipolar, que na verdade provoca assim, oscilações de humor na pessoa, né, William? Tanto tem momentos que ela está muito feliz, tem momentos que ela está muito triste, bate aquela
como se diz assim, aquela deprê, né? Então a pessoa fica muito para baixo, tem dia que não quer nem sair de casa, tem dia que não quer nem sair da cama e tal. Então assim, a relação disso tudo com o Espiritismo, nós vamos entendendo que qual é o objetivo aqui que nós estamos, né, William? Nós estamos aqui para aprender, para aprimorar. Então, como nós tivemos várias existências anteriores, e ao longo dessas existências nós desviamos da lei de Deus, né? Nós deixamos de cumprir, vamos colocar aqui, quando nós estamos falando hoje dos 10 mandamentos, nós deixamos de cumprir o nosso livro de conduta, que é os 10 mandamentos, ou seja, nós desviamos do caminho correto e por nossos equívocos, nossas escolhas, dentro do nosso livre-arbítrio, que também é a responsabilidade que nós hoje estamos escolhendo. Por isso, nós vamos entendendo que ninguém passa dificuldade por acaso, ninguém está nessa condição por acaso, algo relacionado ao seu passado. Mas calma, não é para achar que isso é o fim do mundo, que na verdade é para a gente aprender com isso e entender o que nós podemos fazer para melhorar nisso tudo. Se a gente está abafado, se a gente está melancólico, tentar sair disso de que forma, né, William? Tentar buscar um meio, tentar buscar um recurso, tentar procurar, igual aqui colocou, vir mais vezes para poder aprender mais, ler mais, estudar mais, conhecer mais, tentar interagir mais com as pessoas também, se deixar interagir mais também, porque às vezes a gente se fecha e não dá abertura para o outro poder dialogar conosco, conversar melhor conosco. Então esse transtorno da bipolaridade, na verdade, é essa alteração de humor que nós todos, em algum momento, temos. Outras pessoas com mais ênfase, com mais dificuldades, e aí vem de fato um processo depressivo, que juntamente com isso envolve também o lado espiritual na questão da obsessão. Por quê? Porque as portas estarão abertas no sentido que a espiritualidade inferior, ou seja, os espíritos inferiores que estão vibrando nesta sintonia, nos captam os pensamentos, ou seja, nos vão induzindo a esses pensamentos e vão fazendo com que nós vamos sendo levados a buscar esses meios também, né, William, de ficar triste, de ficar às vezes assim sem querer fazer nada, sem também buscar recursos mais apropriados. Eu queria contribuir também com essa resposta a essa pergunta, porque o transtorno bipolar, dois polos, dois extremos, né? A área médica nos ensina que as pessoas, de alguma forma, elas têm um desequilíbrio químico, né, entre as substâncias cerebrais, algumas até orgânicas, de outras partes do corpo que não o cérebro, e que esse desequilíbrio químico leva a pessoa a ter comportamentos bem opostos, às vezes com muita euforia, muita alegria, e depois com muita tristeza, em espaços de tempo diferentes e de pessoa para pessoa. Então, é uma questão médica. A pessoa pode ter esse desequilíbrio químico. Em algumas pessoas, aparentemente é o desequilíbrio químico da bipolaridade, mas às vezes pode não ser. Em algumas pessoas, em que já se tratou aqui, em outras casas espíritas também, a pessoa tinha comportamentos de equilíbrio depois de tristeza por influência de espíritos, né? Não são todos os casos, alguns casos assim, né? Como o Eurípides citou, mas outros casos há sim uma questão médica e às vezes um medicamento apropriado, a pessoa buscar o médico adequado, com a especialidade adequada, né? E ele pode, com um diagnóstico bem feito, identificar que com esse desequilíbrio, uma medicação tomada por um determinado prazo, que depende muito do caso, né, a pessoa volta ao equilíbrio e para de ter essas oscilações. Então, tem tanto um caso que é médico, eu diria, não sei dizer se é a maioria ou minoria, e tem os casos também de obsessão, como o Eurípides também falou. E tem uma outra última pergunta aqui, Eurípides, me ajuda a responder, que está perguntando o seguinte:
na época de Moisés, já esperavam um enviado de Deus? Né? Penso que sim, na verdade. Os israelitas até hoje aguardam um enviado, né? Eles estão no ano antes do enviado de Deus ainda. Respeitam a vinda de Jesus, mas o consideram um profeta da época, um rabi, como ele era realmente chamado na época, um curador da época, Jesus, tranquilo. Mas eles não passam disso, eles não aceitam e não cultuam Cristo, Jesus Cristo, com o propagador do cristianismo, né? Então eles aceitam e respeitam, mas aguardam o enviado que eles esperam até hoje. Mas na época já esperavam, não é mesmo, Eurípides? Na época de Moisés já esperavam um enviado de Deus. No próprio Velho Testamento já tem essas passagens, a gente fala justamente isso, que Moisés já dizia que o Cristo viria, né? Então, assim, o Moisés, na verdade, foi enviado pelo Cristo. Ele veio primeiro para preparar o terreno, vamos colocar assim, para depois o Cristo vir. Mais tarde, para realmente trazer toda a verdade pelo Pai, que o Pai nos trouxe, né? Então, Moisés veio primeiro, preparando o terreno, trazendo para nós esse livro de conduta, que é os 10 mandamentos, nos mostrando a verdade. E também veio o Cristo logo depois mostrando isso. Então, no próximo, falaremos do Cristo, não é isso? E já é o próximo item. É o próximo item, e nós estamos chegando ao final. Quero aproveitar para agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a participação, pelo menos como audiência dos internautas. E quero realmente afirmar que a gente não sabe tudo. A gente estuda para chegar aqui, responder algumas perguntas e para tentar interpretar o Evangelho da maneira mais tranquila, mais singela, mais simples possível, porque sabemos que é na simplicidade que a gente vai chegar a bons lugares, né? A gente quer agradecer e até nos desculparmos se em alguma coisa falhamos, alguma pergunta não fomos tão objetivos na resposta, mas estamos sempre à disposição. Boa noite a todos. Vou passar para o Eurípides para a gente finalizar. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos também. Boa noite, os amigos de casa, e até a próxima semana.